Meu nome é Mário Jarrara e há quase 30 anos atrás, eu trabalhando num resort no sul da Califórnia, desenvolvi uma técnica, um trabalho psicofísico feito em piscinas de água morna. Quando eu desenvolvi essa técnica, chamada de técnica Jarrara, eu já era um terapeuta aquático, aliás, um professor de métodos aquáticos, graduado em métodos como Otsu, Wassertanzen. Era também professor de Shiatsu e Zen Shiatsu, tinha 2 livros publicados no Brasil, um deles um best-seller em Shiatsu, chamado Zen Shiatsu, Equilíbrio Energético e Consciência do Corpo. Quando eu comecei a trabalhar no resort, eu me deparei com uma clientela variada, que muitos não tinham nenhum conhecimento de trabalhos de terapia feito em água morna, outros tinham uma ideia, mas as condições físicas variavam muito também, os tipos físicos, as condições físicas. E eu me deparei com o fato, as ferramentas que eu tinha em mãos, e por ferramentas eu digo as técnicas que eu tinha aprendido até então, não eram adequadas. E espontaneamente eu comecei a encontrar respostas para as dificuldades que eu encontrava. E os movimentos e técnicas e exercícios começaram a surgir com uma velocidade impressionante. Eu comecei a levar um bloquinho de notas para o lado das piscinas e fazer anotações, as ideias, do que tinha acontecido, o passado, e eu comecei a explorar mais e mais ideias. Eu sei que no final de alguns meses, isso foi no ano de 1995, eu tinha uma lista com quase 100 movimentos e exercícios. No ano seguinte, eu viajei para o norte da Califórnia, para uma escola em Rabin Hot Springs, que era como um centro dessas terapias aquáticas, era o local onde o Otsu tinha nascido e onde eu tinha sido introduzido às terapias aquáticas muitos anos antes, inclusive, dessas técnicas serem ensinadas. Né? Eu fui um dos primeiros alunos de Harold Doe, que é o inventor do Otsu, e eu tive uma série de aulas particulares com ele, antes mesmo de ele estar ensinando para grupos. Numa dessas classes que eu estava ensinando com o Harold, eu fui convidado a demonstrar o método que eu estava desenvolvendo, porque eu já via palavras, as pessoas já estavam conversando sobre esse método acontecendo. E eu fiz a demonstração e, imediatamente após, eu recebi um convite de um grupo que trabalhava em Berkeley, com pacientes que tinham necessidades especiais e que acharam que os métodos que eu estava oferecendo, os ajudaria muito a trabalhar com essa população. E o resultado foi muito positivo do curso. Nesse meio tempo, antes mesmo de acabar a série de 6 fins de semana, outras pessoas que ouviram falar ou estavam acompanhando o que estava acontecendo queriam começar também a aprender a técnica. Naquele tempo não tinha nome, então era a técnica do Mário Jarrara. E nós acabamos então abrindo novas turmas. A primeira turma estava lotada, porque era uma piscina pequena, só 6 alunos. E os proprietários do local onde eu estava ensinando instalaram uma segunda piscina e nós abrimos 10 vagas que se preencheram rapidamente também. E daí
eu fui chamado para ensinar em Raven Hot Springs, que é exatamente a escola onde nasceu o Watson, onde eu aprendi e trabalhei com a Arjana, quer dizer, trabalhei como assistente da Arjana, que é uma das criadoras do Wassertanzen, Hora Dance, que é uma técnica subaquática, né, que as pessoas são levadas para baixo d'água também, se usa um grampo no nariz para fazer a técnica. Esse primeiro curso, então, que aconteceu em Raben, chamou um volume de alunos muito grandes. Tão grande que a turma de os 24 lugares que foram oferecidos se esgotaram. E eles abriram uma segunda turma. Havia um impulso muito grande. Isso foi no ano de 1996, exatamente um ano depois de eu ter criado a técnica Jahara. E a partir daí eu comecei a ensinar no Brasil também, na Argentina, na Europa, em vários países, na Alemanha, na Suíça, em Israel, em Portugal. Se espalhou em vários estados americanos, não só na região, na área oeste, mas também no leste dos Estados Unidos. No momento, nós estamos oferecendo cursos de Jahara no Brasil, na Casa Vida, em Teresópolis. Eu tenho uma ligação de longa data com os fundadores da Casa Vida. A Gisele foi aluna minha 2 décadas atrás e vem persistentemente promovendo o método, ela acredita muito no método. Jahara, nesses quase 30 anos, evoluiu muito. Eu costumo chamar a versão atual de Jahara do Jahara 3.0. Jahara passou por uma mudança muito grande em torno de 2004, 2005, através de uma metodologia que foi desenvolvida enquanto estava ensinando muito na Suíça e na Alemanha. E essas mudanças foram incorporadas ao método e enriqueceram muito o método, a técnica Jahara, que a tornam bastante evoluída em relação à versão inicial. Nós terminamos ontem um ciclo onde formamos especialistas aqui no Brasil, em Teresópolis especificamente, e também na Argentina, em Buenos Aires, um grupo de terapeutas fabulosos. Aqui no Brasil, a maioria trabalha na Casa Vida. Eu me sinto muito à vontade em Teresópolis e especialmente à vontade trabalhando na Casa Vida e vendo e recebendo já os relatórios iniciais do resultado da aplicação do método da técnica Jahara. Resultados com os pacientes, e até mesmo com as mães dos pacientes, muitas vezes, quando se trata de crianças. É algo que realmente me toca o coração, o trabalho que eles fazem aqui, o carinho que eu vejo entre os terapeutas, os proprietários, os terapeutas, os pacientes, os pais dos pacientes. É algo que é único. A água da piscina, que é extremamente bem cuidada, sem uso de cloro, com um tratamento especial de ozônio, que foi desenvolvido especialmente na Casa Vida, para a Casa Vida, só isso demonstra o cuidado deles. É tão básico, né? Uma água que não queime a pele, como o cloro pode queimar. O cloro é difícil de achar o equilíbrio dele. Mas eles têm um método que se mantém, que é consistente, que é persistente. É invisível, praticamente, para os olhos das pessoas que estão utilizando a piscina. E é assim que a gente quer que a água seja. Acolhedora e sem problemas. Eu conheci o Mário Jahara há muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás. Foi ele que trouxe o Zen Shiatsu para o Brasil. Então eu fiz a formação, que durou 4 anos, de Zen Shiatsu. E depois do Zen Shiatsu, ele foi criando a técnica Jahara. Então, desde o início da criação da técnica, que nós estamos juntos.
Então, depois de eu fazer também a formação na técnica Jarrara, eu me tornei professora e nós organizávamos aqui no Brasil um curso que vinham pessoas do mundo inteiro. Então, nós tínhamos num curso só suíços, americanos, muitas pessoas de Israel, e era uma festa. Porque com tanta diversidade cultural e todos eles muito novos e jovens aqui no Brasil, esse curso acontecia lá no Decanton, então nós ficamos muitos anos, acho que mais ou menos em torno de 10 anos ou mais, fazendo esses cursos. E agora a gente está com esse presente, que é novamente o Mário Jarrara, o criador da técnica, aqui no Brasil e na Casa Vida, e em Teresópolis, que é justamente onde nós começamos a realizar os cursos lá atrás. Na verdade, o curso é voltado para quem deseja trabalhar com o corpo, mas nós recebemos muitos fisioterapeutas, fonos, psicólogos. O que acontece é que com essa técnica, o trabalho dentro da água te leva a uma dimensão muito diferente, a um estado de consciência muito alterado, onde não tem uma interferência mental. E sem essa interferência mental, um fisioterapeuta iria se beneficiar muito, porque há uma soltura muscular extrema, que é algo que ele não consegue quando o cliente está em estado de alerta. Ele entra num estado de relaxamento profundo, os músculos se soltam extremamente, você tem maior amplitude articular. Com essa soltura da musculatura, a coluna, por exemplo, entra num estado incrível de expansão, em que a gente consegue uma expansão entre as vértebras, a gente consegue um espaçamento entre as vértebras. A nossa metodologia de ensino parte de um princípio que você primeiro tem que se trabalhar para você ter conhecimento no seu próprio corpo, para você poder trabalhar o outro. Os nossos alunos, desde logo do início das aulas, eles já sentem uma diferença enorme na sua consciência corporal. É um desenvolvimento que vai acontecendo passo a passo. E esse desenvolvimento da consciência corporal faz com que eles possam trabalhar não somente aqui dentro d'água. Eles relatam que o trabalho que eles fazem fora da água, tanto o psicólogo, como o fono, como o fisioterapeuta, eles relatam que há uma modificação profunda no trabalho que eles realizam fora da água também. Então, todo o conhecimento passado dentro da água, eles levam para fora da água. E nós também temos esse trabalho fora da água, que nós chamamos de Jarrara Solo. A minha experiência de já ter dado cursos em vários lugares no mundo e experimentado diversas piscinas, então o que eu percebo dessa piscina aqui, na verdade, eu nunca encontrei uma piscina com tamanha qualidade da água. E por ser ozonizada, o que acontece? Eu saio da água muito beneficiada pelo ozônio. O meu cabelo fica mais bonito, a minha pele fica mais bonita, eu fico com mais disposição, com mais energia. Isso eu nunca experienciei em nenhuma outra piscina. O trabalho dentro d'água faz com que você perceba e sinta um desbloqueio emocional muito grande. E então as pessoas vivem isso como uma experiência única. Nós tínhamos um terapeuta psicólogo e ele uma vez falou que dentro da água
o trabalho dentro da água com a jarrara equivaleria a várias sessões de terapia. Porque na água acontece uma liberação emocional, liberação de bloqueios físicos e energéticos que fora da água ele não conseguia. Aqui na Casa Vida, o tratamento é feito com muitas crianças com autismo, crianças que necessitam de um trabalho com ortopedia, crianças que necessitam de fono. E o trabalho com a jarrara faz com que essas crianças desabrochem, tenham um resultado, uma evolução muito grande que os próprios terapeutas aqui da casa ficam impressionados. Nós tínhamos um aluno psicomotricista que antes dele fazer o curso da jarrara, ele sentia muitas dores trabalhando fora da água, a ponto disso impedi-lo de muitas vezes realizar as sessões até o final. E depois que ele começou a ser nosso aluno e a se beneficiar, a ter mais consciência corporal, como uma mágica, as dores dele desapareceram, né? E ele hoje sente um prazer enorme, não sente mais dor no momento que ele está trabalhando. Isso permite com que ele tenha a capacidade de trabalhar muito mais horas do que antes ele conseguia. Meu nome é Eloá Teixeira, eu sou pedagoga e arte-terapeuta de formação. Fui para a área de corpo no final dos anos 90, trabalhando com a técnica de Zen Shiatsu que eu aprendi com o Mário Jarrara. E aí o Mário, então, criou a jarrara com esses conceitos de integração corporal, de integração psicofísica. Então é uma técnica psicossomática, né? Uma terapia aquática, termoaquática, né? Numa piscina aquecida. Então é uma técnica realmente com potencial para trabalhar tanto a nível terapêutico em spas, para relaxamento, né? O próprio terapeuta, ele ganha qualidade do seu movimento o tempo todo com os fundamentos técnicos da jarrara. E ele pode levar isso para a sua vida diária, para outras profissões fora da água. Ela pode ser aplicada em bebês, ela pode ser aplicada para pessoas especiais, ela pode ser aplicada para relaxamento e spa, como eu já disse, para idosos. Eu sou professora desde 2000 e comecei então uma turma que está se formando exatamente nesse final de semana como especialista em jarrara. Então é a primeira turma, é um marco, e o Mário está aqui formando essa turma. E assim, com muita alegria, mesmo ele estando na Austrália, a gente fazia dobradinha, vinha a professora da Argentina, vinha a professora da Suíça, Valerie, a professora da Argentina, Carolina, ajudar nessa formação desse grupo que está terminando a formação na Casa Vida. Então, assim, a Casa Vida, com isso, tem crescido muito em qualidade de atendimentos, tem relatos de vários terapeutas que estão se tornando especialistas, aplicando a técnica e com ganhos nos seus pacientes, assim, uma alegria de relatar isso, né? Então, eu acredito assim, que é um lugar que cuida, ela usa um lema, né? Cuidando de quem cuida. E o próprio terapeuta, em primeiro lugar, para poder ser esse agente de transformação no seu entorno, positivamente.
Meu nome é Alice Botafogo Selig. Sou fisioterapeuta e estou me formando como especialista em jarrara. Trabalho na Casa Vida há 3 anos e meio. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava só no solo, como fisioterapeuta de reabilitação neuropediátrica, até que eu fiz o primeiro módulo e foi uma descoberta muito interessante. Então, é um trabalho mútuo de aumento de consciência e possibilidades terapêuticas, de expansão do próprio corpo do paciente. Aqui na Casa Vida, a gente já atende pacientes da área de neuropediatria, pacientes tetraplégicos, pacientes muito espásticos, pacientes que têm questões de rigidez muito importantes, pacientes hipotônicos, autistas. Todos esses pacientes a gente traz o jarrara, às vezes numa sessão inteira, às vezes numa parte da sessão. Então, o conceito do jarrara está o tempo inteiro durante nossos atendimentos na piscina. Todas as pessoas podem ser pacientes do jarrara, que seja para relaxar, que seja para um aumento de consciência de si mesmo, para uma expansão de consciência de si mesmo, pessoas com lombalgia, pacientes com artrite, hérnia de disco, esses pacientes ortopédicos também se beneficiam muito. Bebês que estejam no início do desenvolvimento dele, desenvolvimento motor, todas as pessoas podem se beneficiar com o jarrara. Eu sou Alan Fernandes, né? Estou fazendo aqui o curso do jarrara, é o último módulo, né? Estamos terminando esse curso que é tão importante para a gente, né? A Casa Vida proporcionou para a gente aí, que a gente trabalha com as crianças, né? E para mim foi muito importante porque me ensinou a me posicionar na água. Eu tinha muitas dores cervicais trabalhando com as crianças e hoje já não tenho mais essas dores devido ao posicionamento que eu aprendi com essa técnica jarrara, né? Realmente ela tem feito a diferença no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu a exerço com as crianças, né? Eu faço jarrara com as crianças que se deixam fazer, né? Lógico. E a gente sente realmente uma diferença muito grande, né? E para mim é uma coisa que eu me encontrei. O jarrara, né? É uma coisa que eu me encontrei, onde eu consigo trabalhar o meu corpo e trabalhar o corpo de quem está recebendo aquele tratamento, né? As pessoas, por muitas vezes, dizem que, quando eu acabo, dizem para mim que se sentem seguras, que se sentem bem, que se sentem mais leves. Muitas delas dizem até que se sentiram a segurança de estar no colo do pai, né? Então, isso é muito gratificante para mim. É realmente um privilégio estar fazendo esse curso aqui na Casa Vida e, principalmente, com o Mário Jarrara presente, que é o inventor, né, da técnica, quem colocou isso pra gente, né? E eu queria agradecer a Casa Vida, queria agradecer a Gisele por essa oportunidade, né? E a todos que fazem parte desse mundo tão especial, né? Que é a Casa Vida, né? Aqui nesse lugar que a gente chama mesmo que é de família. É um lugar mesmo especial. Meu nome é Laila, sou terapeuta ocupacional e trabalho com reabilitação infantil. Tinha um tempo que eu já estava buscando alguma forma para trabalhar dentro da hidroterapia com algumas crianças que eu atendo. E aí o jarrara veio de encontro ao que a gente queria, porque a gente veio sem conhecer esse método, sem ter muita ideia do que trabalhava. Quando a gente lia sobre, a gente via um trabalho muito bonito sendo feito. E eu e um colega de trabalho resolvemos conhecer esse método para tentar trabalhar com as nossas crianças, que a gente já trabalhava em solo, e trabalhar um pouquinho dentro da água também, que é um meio muito potente de trabalho. E quando a gente veio aqui, desde o primeiro módulo, a gente se encantou pelo que é o jarrara, pela ideologia, pelo método, pelo trabalho, porque a gente veio buscando algo para os nossos pacientes e foi algo que veio de encontro a nós primeiro. Porque o jarrara, antes de trabalhar o outro, a gente trabalha nós mesmos primeiro. A gente começou a se observar mais, de entrar mais em sintonia com o nosso corpo, e isso foi facilitando o nosso relacionamento com o nosso paciente, tanto dentro quanto fora da água. E hoje estou fazendo já
um dos últimos módulos do Jahara, e cada módulo assim é renovador, porque a gente aprende mais e mais, e não só de uma técnica, mas de como lidar com o outro, de como tocar o outro, de como estar junto com o outro. E isso expande, vai além do trabalho dentro da água. A partir desse trabalho com o Jahara, eu consegui me observar mais no meu trabalho, mais o meu corpo, mais o meu posicionamento. Dentro da terapia ocupacional, hoje eu tenho trabalhado com crianças dentro do espectro autista e também criança com algumas síndromes e paralisia cerebral. E nesse trabalho a gente encontra às vezes muitas desregulações, às vezes com o próprio corpo, dentro dos sistemas sensoriais, diversos eles, dentro do sistema sensorial tátil, proprioceptivo, interocepção. E são sistemas que dentro da água a gente consegue entrar em sintonia com o toque, com o tato, com a propriocepção, e a gente consegue, com muitas crianças e com nós mesmos, uma acomodação sensorial, a gente consegue trabalhar uma regularização sensorial, a gente consegue algo que a gente não consegue às vezes dentro do solo, utilizando o meio aquoso e estando imerso na água, porque às vezes dentro da sessão de terapia ocupacional no solo, a gente tenta trazer a água para o nosso trabalho, tenta estar em contato, mas não é a mesma coisa quando a gente consegue imergir o corpo dentro da água, onde a gente perde um pouco esse contato com o solo e consegue um trabalho mais profundo, um trabalho de percepção corporal muito mais intenso. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, me deu muita vontade de explorar outras áreas, de conhecer de que forma que eu poderia tocar no meu futuro paciente. Eu era recreadora do Lecanton. E a Cássia, essa maravilhosa que falou, uma das professoras, ela fez a Jahara em mim, eu fiquei encantada, apaixonada, e de olho fechado, assim, eu falei, como é que eu faço para fazer esse curso? Como é que eu faço para fazer isso em alguém? E eu, como uma boa estudante de fisioterapia, já pensei no outro. Ao invés de pensar, o que isso pode fazer bem para mim? Como que eu posso prolongar essa sensação em mim? E aí Papai do Céu me ajudou, através de uma americana que não quis se identificar, fez uma doação em dólar do curso para poder beneficiar brasileiros, já que a turma já estava lotada de estrangeiros. Veio gente do mundo inteiro, Israel, Suíça, Argentina, Estados Unidos, veio gente de todo canto do mundo e não tinha quase nenhum brasileiro. E aí a Cássia, como já tinha ouvido que eu tinha interesse, ela falou, Gi, você quer essa bolsa? E eu fiquei super grata e feliz, e eu fiz o curso. E depois os outros eu continuei fazendo até me formar, e depois virei assistente, ajudante, deles. E aí depois nunca mais teve o curso aqui no Brasil, e eu continuei fazendo a Jahara no Lecanton. E há mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei a fazer a Jahara na Casa Vida, que foi no meu quintal, no quintal da minha casa. E a terapia principal, na hidroterapia que eu oferecia, ou até mesmo na natação para bebês, que é a Jahara Baby, com a Priscila Freidman, foi a Jahara. Jahara foi sempre o meu eixo, o meu pilar, a minha referência para todas as outras terapias que eu fazia com o meu paciente, seja ele adulto, idoso ou crianças. E de repente eu comecei a fazer Jahara numa criança chamada João, que foi meu primeiro paciente fixo. Ele era tetraplégico. E eu não tinha os recursos de terapias especiais, como hoje está cada vez mais comum. Tantas terapias internacionais e também nacionais que são benéficas para as crianças com deficiência. Eu só tinha a Jahara e muita boa vontade. E foi tão bom para o João, e que ele já virou estrelinha. E depois vieram outras crianças que também eram tetraplégicas, com paralisia cerebral e também com autismo. Hoje a Casa Vida tem mais de 200 crianças. Entre esses pacientes tem crianças, adultos, adolescentes,
e a maioria são autistas, a minoria são sindrômicos e com paralisia cerebral. E a jarrara, ela se expandiu na Casa Vida, não só na água, mas também no solo, ajudando não só o terapeuta, mas também o paciente. E é com muita alegria que eu estou aqui comunicando para você que está me ouvindo, com muita alegria mesmo. Não sei se vocês estão percebendo a minha satisfação de estar podendo comunicar isso para você. O privilégio de poder ser a única clínica no Brasil que oferece não só a técnica, mas também a formação na técnica. O Mário, ele está tão assim animado com esse privilégio que é meu, na verdade, que ele falou: Gi, se alguém quiser se atualizar na jarrara no mundo todo, eles vão ter que vir até aqui, vão ter que vir à Casa Vida para se especializar e se atualizar comigo e com as outras professoras também. Recentemente nós fomos na casa do Mário fazer um encontro das professoras da América Latina com a Valerie, que é suíça e que mora em Portugal, e a Carol, que é argentina. E nós fizemos esse encontro dessas 5 professoras lá na casa do Mário, foi maravilhoso. Acertar os detalhes, acertar o futuro da jarrara aqui no Brasil. Até mesmo aqui nesse programa, o Diego vai colocar aqui por escrito as próximas datas dos próximos cursos, para que você possa pensar aí na sua agenda, se você gostaria de fazer, ou se você acha que não é para você, você poderia indicar para alguém e ficar sabendo que não está restrito ao profissional da fisioterapia, e sim para terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia. Todas essas pessoas, nós já temos alunos da jarrara que iniciaram a formação em todas essas áreas, até mesmo pedagogia, tá? Então eu estou muito feliz dessa nova fase da jarrara aqui no Brasil, feliz também de ter o meu marido como autor dessa água tão límpida, dessa água tão cristalina que a Casa Vida tem, que é de ozônio puro, não tem cloro, não tem sal. Então, teve uma aluna que falou assim: Gi, eu nunca fiz aula numa piscina tão saudável, numa água tão saudável, que não prejudicasse meu cabelo, minha pele, minha circulação, minhas vias aéreas respiratórias. E, poxa, foi maravilhoso ouvir isso dela, né? E vai ser maravilhoso também ter você aqui, quem sabe, para receber a técnica, para experimentar e, quem sabe, se inscrever no curso e mudar a sua perspectiva de vida e mudar a sua perspectiva sobre o seu trabalho que você já faz. Acredito que a jarrara seja boa para você, porque você vai conseguir aprender a diminuir esse esforço, a se economizar, a se poupar, a se priorizar. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é autoconhecimento, isso é consciência corporal, e que isso vai refletir diretamente nas suas emoções. E isso vai refletir diretamente no seu cliente, no seu aluno, no seu paciente. Porque você não vai se doar para ele, você vai transbordar para ele. Então, quanto mais você pratica jarrara na sua vida fora ou dentro d'água, para você, melhor, o seu melhor vai ser transbordado para o outro, para o próximo. Eu garanto para vocês, tá? São muitos testemunhos, são muitas comprovações científicas e também da prática de muitas pessoas que já passaram pela técnica, já passaram pela Casa Vida e pelas nossas sessões, pelas nossas classes. É isso. Muito feliz de estar aqui falando, transbordando para você que está aí do outro lado da telinha. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela paciência de ter ouvido até aqui. E espalhe essa notícia que vai fazer bem para muita gente, tá? Começando por você. Fica com Deus, até o próximo programa.
Música